Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 16 de abril e o texto diz assim: não perca o foco. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 13 a 15, o texto diz assim: como Ana orava silenciosamente, o profeta Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E o texto vai dizer, o autor vai nos dizer assim: é muito comum as pessoas julgarem pela aparência. Existe até um ditado que diz, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou seja, uma primeira impressão errada pode desencadear uma série de preconceitos acerca de uma pessoa. Ana orava em silêncio, pois ela estava em intimidade com Deus. E isso fez que o sacerdote Eli viesse a ter um conceito errado acerca da atitude dela. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos tratados de forma injusta por causa de uma impressão errada que tiveram a nosso respeito. Certa vez, uma pessoa me criticou nas redes sociais por eu ter passado por ela em um laboratório de exames clínicos e não cumprimentá-la. Não me recordo do incidente. Não deduzo que, por causa do jejum para fazer o exame, eu me sentia desconfortável e um pouco distraído. Por isso, possivelmente, não percebi a pessoa no laboratório. Ela criou uma imagem distorcida de mim por causa de um único incidente mal interpretado. Pois sempre que posso, faço questão de cumprimentar e apertar a mão de todos que encontro. Mas isso não me abalou, assim como Ana não se abalou pelo julgamento errado, não perdendo seu foco, que era adorar a Deus. Da mesma forma, nem o maior desejo que é você, que você não se abale quando alguém o julgar mal, pois as pessoas não conseguem enxergar o nosso coração ou os nossos sentimentos. Por isso estão limitadas ao que veem. Então não desanime e nem deixe de adorar o Pai, pois Ele sim conhece o nosso coração e jamais julgará mal ou será injusto com você. Uma frase do autor diz assim: o que nós alimentamos irá determinar os nossos sentimentos, atitudes e o nosso destino. O devocional é o 107, a leitura bíblica é o Salmos 47 e a palavra-chave é essência. Que não percamos a nossa essência. A nossa essência vem de Deus. Que nós possamos ter a essência em Deus para que possamos não ficarmos tristes com o julgamento das pessoas em nossa vida. Porque o que vale para nós é o que Deus pensa de nós, é o que Deus fala de nós e é o que Deus tem a nosso respeito. Deus nos fez filhos amados. Isso é o que importa. É o amor incondicional de Deus pela nossa vida. O que os outros pensam de nós não importa. Importa o que Deus pensa. Amém? Vamos crer e confiar que Deus tem o melhor para a nossa vida. Eu vou ler aqui um texto rápido para a gente, o Salmos 47, e vou voltar aqui para contar um testemunho, tá bom? Vamos lá. No Salmos 47, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Deus é o rei da terra. Batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei e cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Então aqui está falando os salmos dos filhos de Corá, para que nós possamos louvar a Deus, louvar e engrandecer o nome de Deus, porque Ele nos escolheu como povo dele, Ele nos escolheu e Ele tem o melhor para nós. Então que nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor, amém? Que possamos ter certeza que Deus nos ama e que Deus tem o melhor para nós. E aí, compilando aqui o texto do livro, do Café com Deus Pai, que nós possamos, nosso devocional da manhã, que nós possamos confiar em Deus, porque Deus tem infinitamente mais para manifestar nas nossas vidas. Não importa o que as pessoas pensam de nós, que pensam de mim, que pensam de você que está aí. Não importa o que as pessoas pensam de você, que falem de você, que interpretam mal as suas atitudes, o seu comportamento. Deus, Ele sabe quem você é, porque Deus, Ele nos vê por dentro. Deus vê o nosso coração e vê a nossa mente.
Ele conhece os nossos pensamentos. As pessoas não conhecem os nossos pensamentos. Às vezes a pessoa te encontra na rua, como aconteceu aqui com o autor deste livro. A pessoa encontrou com ele não estava se sentindo bem, ele estava numa clínica fazendo exames. Ele não estava se sentindo bem, ele estava passando mal porque estava em jejum, ele estava assim com mal-estar, e a pessoa o julgou, disse que ele a viu e não a cumprimentou. Ele nem deve ter visto a pessoa. Como aconteceu comigo muitas vezes, já passei por isso. Pessoas me viram na rua, me viram no transporte, me viram em algum lugar específico e depois saíram falando para parentes e amigos em comum que eu as vi e não as cumprimentei também. Eu passei por muitas vezes em relação a isso, nesse sentido. E as pessoas, elas não sabem o que você está passando naquele dia. Às vezes você levantou, você está com a notícia ruim, você está com a notícia de alguém enfermo na sua família, você está correndo para socorrer. Às vezes você está indo trabalhar. Teve um dia que eu estava indo com meu filho, correndo, descendo correndo para levar ele até a escola e de lá ir trabalhar, que eu já estava atrasada. Alguém da família, que está um pouco longe da nossa família, me viu e foi contar para minha avó que eu não a cumprimentei, que eu fui mal educada. E passei correndo por ela, eu não a vi. Eu não a vi, eu estava com pressa. Eu estava com compromissos para cumprir. Eu tinha compromissos. E eu não podia ficar olhando para todos os lados para ver todas as pessoas, se eu conhecia elas ou não. Realmente, eu passei por várias pessoas. Tinha várias pessoas fazendo caminhada de manhã cedo. Eu estava indo trabalhar. A pessoa estava fazendo caminhada, cuidando do seu corpo, da sua saúde. Estava num momento de bem-estar. Eu estava correndo para trabalhar, levar meu filho para a escola. Então, assim, a pessoa me julgou. E eu não a vi. Então, assim, o que eu tenho que falar sobre isso? Não se importe com o que as pessoas falem de você. Não se importa com que elas julguem o seu comportamento, o que você fez, o que você deixou de fazer. Se importa com quem você é, a sua essência. Se importa com quem você é e com o que Deus pensa de você. Porque isso é o que vai valer. Quem está com você, a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, o que eles estão ali, o que eles estão pensando de você, o que eles vivem, o que eles convivem com você. Não se importe com quem é de fora. Não se importe com as pessoas de fora, que as pessoas de fora só querem nos prejudicar. Infelizmente, a maioria só querem nos prejudicar. Elas nunca querem nos ajudar. Por que a pessoa não bateu a mão no meu ombro e não falou: oi, amiga, você lembra de mim? Por que ela não fez isso? Ela poderia ter me cumprimentado também, certo? Então, assim, ela apontou o meu erro, sendo que ela cometeu o mesmo erro, sendo que eu não a vi. Ela me viu e ela que cometeu o erro. E eu não a vi e ela apontou o erro pra mim, como apontou pro pastor também aqui. A pessoa apontou pro pastor. Então, assim, com você deve ter acontecido isso também. Muitas vezes você deve ter passado por isso. Então, não se apegue nessas coisas. Se apegue com Deus. Você tem a essência de Deus, você é filho de Deus e Deus te ama, Deus tem o melhor pra você. E vá cuidar, continue cuidando da sua vida, continue cuidando da sua família, que Deus tem milagres, prodígios e maravilhas para manifestar na sua vida. Creia e confie, porque Deus tem o melhor para você. Você é filho e filha de Deus e Deus tem o melhor para você.